internautas, abençoe-nos, Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item A Melancolia, encontramos a pergunta: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Realmente, às vezes ficamos pensando qual o significado da nossa vida, o porquê da nossa existência, o porquê de tudo que está à nossa volta. A nobre mentora Joana de Ângeles afirma que ninguém vive realmente sem objetivo existencial. Quem vai nos falar sobre este assunto é Marcel Mariano, lá da cidade de Salvador, Bahia, que já foi membro da Federação Espírita do Estado da Bahia e atualmente é trabalhador da Mansão do Caminho e voluntário do movimento espírita Você e a Paz. Logo após, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Marcel, que alegria ter você no programa. Caríssima Ivone, amigos que acompanham, o Espiritismo Responde já há 2 décadas e meia, 27 anos de programa. A nossa alegria, e mesmo pela ponte virtual, é retornar a Maringá para participar deste programa de luz, desse ponto de luz que tantas vidas têm iluminado. A nossa mais profunda gratidão. Muito obrigado. Em que consiste o sentido existencial de cada criatura? Soren Kierkegaard, o notável psicólogo do passado, afirmou que a criatura humana tem direito de perder tudo, menos o sentido existencial. Porque objetos e coisas, até mesmo afetos, retornam. Mas quando o indivíduo perde o sentido da sua própria existência, e ela perde a cor, perde o prazer, perde o encanto, e se torna uma grande noite, mergulha-se na melancolia, que é os pródromos, a antessala do processo depressivo, que pode culminar na destruição do indivíduo pelo suicídio, o atacar aos outros e viver uma vida sem sentido. Portanto, é fundamental que resgatemos o sentido existencial. Mas o sentido existencial variará de pessoa para pessoa de acordo com suas metas. Para uma pessoa rica, qual é a sua meta? É ficar mais rico. Para uma pessoa pobre, eu sair da miséria, da pobreza, para a situação de ser um novo rico. Para a pessoa gorda, eu quero perder 30 quilos neste verão, nesta primavera. Para a pessoa que sofre de anorexia, corrigir o problema. Mas isso são metas da arena física. São facilmente realizáveis, dependendo do esforço, do investimento que se lhe faça. Mas qual é a meta existencial, em considerando a abstração do corpo físico e o indivíduo como espírito? Então depende muito do meu raciocínio. Se eu estiver mergulhado no corpo, a minha meta mais rápida existencialmente é não pegar o Covid-19. Minha meta nesse instante é não ser contaminado pelo Covid. Mas a minha meta enquanto espírito, evoluir, liberar-me das tendências inferiores, do egoísmo primitivista, das más inclinações, poder estabelecer laços de ternura com aquelas pessoas que me são desafetos, romper as algemas de ódio. Essas são metas a longo prazo e que não são realizáveis, via de regra, numa única existência. Elas se diluem por várias reencarnações até que o indivíduo vença não ao outro, mas a si próprio, as suas imperfeições e possa iluminar o seu lado sombra, educando o ego para que o self triunfe.
Marcel, o que pode levar o indivíduo à perda do sentido existencial? Existem fatores endógenos e fatores exógenos. Muitas vezes a depressão, porque a melancolia é a expressão que se utilizava antigamente para se referir à depressão. Sócrates era melancólico. Platão sofria de melancolia. Saul, o rei Davi, todos sofriam de melancolia. Se vivessem hoje, estariam tomando medicamento para reverter o quadro que é depressivo. Durante a Idade Média, a Igreja Católica passou a chamar a depressão de assídia ou assédia, porque ela atingia, sobretudo, os clérigos, os sacerdotes, os noviços, os monges, que se recusavam na clausura a executar trabalhos religiosos que lhe competiam. E a igreja, absolutamente sem condições de clinicamente avaliar o que era a depressão, dizia que isso era um pecado mortal, era um pecado da alma, quando o sacerdote se recusava a trabalhar. Somente na virada do século XIX para o século XX, graças ao psiquiatra alemão Emil Kraepelin, foi que a depressão ganhou este nome, porque ele pôde observar a depressão depois da Guerra Franco-Prussiana, que foi aquela guerra de 1870, entre franceses, alemães, provavelmente alemães e os prussianos, onde se destacou Otto von Bismarck, o grande chanceler da guerra. Os soldados voltaram da guerra com uma espécie de depressão pós-guerra, e examinado por Kraepelin, ele constatou que era uma perda do sentido existencial. Então nós temos fatores externos, mas há fatores internos. A própria alma, no transcurso de sua jornada evolutiva pelo corpo, vai adquirindo determinados problemas, determinados conflitos que não resolve. E esses conflitos ficam na alma como gatilhos. E esses gatilhos, em algum momento, são disparados. Então o indivíduo reencarna bem. Mas quando chega à idade adulta, a depressão se apresenta, a síndrome do pânico se apresenta, o medo, as fobias. É que aquilo já está na alma como herança de alguma reencarnação onde se viveu um trauma e ele não foi solucionado. Por exemplo, a síndrome do pânico, ela está muito relacionada psiquicamente a um crime que foi cometido e não foi justiçado. O indivíduo fez um delito, a justiça da terra não apurou, não puniu, mas o indivíduo desencarnou sabendo que tinha cometido o delito. Na reencarnação seguinte, ele volta com, entre aspas, medo. Medo de ser descoberto. Para ele, todo mundo é um araponga da polícia. Então, ele tem medo por onde circula. Aquilo vai minando a resistência das células e acaba desenvolvendo fatores que são contrários à saúde, liberando a consciência de culpa, que é para expungir, para drenar o drama que está na alma e que não foi solucionado. Até que o indivíduo submeta a uma terapia e se conscientize da anterioridade da existência e da posteridade da vida, ele demora algum tempo em terapia. Como diz Zila, uma psicóloga de Brasília, o espírito em terapia, no seu extraordinário livro, Zila Moraes. Então, leva o espírito a ser tratado por uma terapia não invasiva, não medicamentosa, a fim de que ele se conscientize de que o erro não justiçado, em algum momento, será reparado pela justiça divina. Interessante, não é, Marcel? E muito lógico, né, à luz da doutrina espírita. E qual seria, Marcel, a maneira de se construir o sentido existencial? A partir do serviço ao próximo. Nós temos desenvolvido muito a centração do indivíduo no ego. Então, o mundo gira em torno de meu umbigo. As pessoas vivem para me satisfazer. Eu vou me casar. Será que essa pessoa que eu escolhi para ser minha esposa ou marido, conforme o caso, vai me fazer feliz? Mas ninguém faz o outro feliz. Ninguém. Isso é uma ilusão que nós temos. Você vai me fazer feliz? Não. O outro pode me dar momentos prazerosos, mas prazer não é felicidade. São coisas distintas. Então, eu me caso para satisfazer um desejo pessoal. O casamento é, antes de tudo, uma satisfação pessoal. Pode ser que eu faça profundamente feliz o outro,
a minha conduta, o meu comportamento, mas o outro se contaminou porque se permitiu ser infeliz. Ninguém pode me causar infelicidade se eu não autorizar. É que psicologicamente eu faço adesão ao compromisso do outro, à cartilha do outro, ao projeto do outro. E quando o outro modifica, retirando-me do seu projeto, eu caio então em desdita, eu caio em sofrimento, o que demonstra ainda que temos pouca maturidade no senso dos relacionamentos. Portanto, quando o indivíduo começa a ser altruísta, quando ele consegue começar a sair da sua redoma, da sua concha de aprisionamento para auxiliar outras vidas, ele descobre que tem gente com problemas muito mais difíceis do que os nossos. Porque basta a gente fazer uma recomendação. Quando eu tiver com um grave problema, que eu visite um leprosário, ou lhe visite um hospital dedicado a pessoas com câncer, um hospital de oncologia, ou eu visite um lar onde recolham crianças com anomalias graves. Eu vou olhar no espelho e dizer, meu Deus, quanta vantagem eu tenho. Hoje eu conheci um menino que está entregue ao cretinismo, o outro tem síndrome de Down, o outro tem hidrocefalia. Eles não podem fazer tantas coisas, estão tão limitados nas suas ações, e eu posso fazer tanta coisa. Aí eu vou ver as vantagens que tenho. Então, a fraternidade, o altruísmo, o auxílio ao outro, o compartilhamento, dá um sentido existencial. E, de certa maneira, blinda o indivíduo contra as ocorrências perturbadoras que são de natureza externa. Porque atualmente estamos muito contaminados pela egrégora da sociedade em que estamos inseridos. Saímos muito bem de casa, mas muitas vezes quando entramos no ambiente de trabalho nos contaminamos com o morbo trazido por outros colegas que amanheceram muito mal. Eu vi passarinho verde, mas o outro sonhou com corvo, o outro sonhou com urubu, o outro sonhou com carcará, e eles vêm com o carcará para dentro do trabalho e me trazem farpas mentais. Eles me trazem rabugice, eles vêm crítico, eles vêm violento, eles vêm depressivo. Se eu me permitir, eles me contaminam. E o meu dia, que começou com um passarinho verde, com um bem-te-vi, que apareceu com um beija-flor, termina o dia também ao lado de um urubu. Eu também estarei contaminado. Então, eu tenho muito que me vigiar, ajudando o outro, mas sem se contaminar, porque o mérito da claridade da estrela é descer como um raio de luz ao pântano, iluminar o verme e dele retirar-se, voltando para o firmamento, sem alterar-se. Marcel, você poderia nos dizer qual é a importância do conhecimento dos princípios espíritas para a construção do sentido existencial? Muito interessante que observemos a questão 780 do Livro dos Espíritos, onde as entidades venerandas afirmam a Kardec que o conhecimento intelectual antecede o conhecimento moral, e nem sempre é seguido por esse. O que podemos dizer, num toque de bom humor, que o conhecimento intelectual está a bordo de uma Ferrari Testarossa, em uma pista plana de asfalto de primeira qualidade a 380 km por hora. E o conhecimento moral? Bom, ele está a bordo de um Fusca, com os 4 pneus furados, na primeira marcha com freio de mão puxado, coitado, numa estrada cheia de buraco. Então, o conhecimento moral anda com a dificuldade de carroça, mas o conhecimento intelectual anda com a força de um foguete. É esse o paradoxo da sociedade. Nós desenvolvemos o cérebro, mas atrofiamos o coração. Portanto, nós temos que começar a trabalhar este conhecimento, que é viável. Todo conhecimento, ele enseja o despertamento do lado moral. Porque para que eu possa discernir, eu preciso conhecer. Então, o conhecimento não pode ser estanque, nem pode ser frio, gelado. Eu apenas ser uma biblioteca ambulante. Não é valioso isso. Tem uma beleza. Dá ao indivíduo um verniz em que ele comove algumas pessoas pela cultura que tem, mas o indivíduo é seco e árido por dentro, como se fosse o deserto do Atacama, onde não chove há 800 anos. Então é preciso que o indivíduo também luarize o coração. E no momento que coração e cérebro passam a se comunicar em regime de fluxo e de refluxo, o indivíduo consegue grande êxito, porque ele sabe
e ele também sente. Então, ele sai do simples estágio de intelectual para a sabedoria, que é a síntese do casamento entre o conhecimento e o sentimento, gera a sabedoria. E o indivíduo que sabe nunca diz o que sabe, ele só diz o que o outro pode entender, porque ele gradua o conhecimento para ser entendido e não para passar a vaidade dos títulos acadêmicos que carrega. Então, o importante é a prática, né? E o que nós podemos considerar uma existência saudável? Quando Joana de Ângeles abordou o encontro com a paz e a saúde integral e outros livros da benfeitora, trouxeram uma dilatação do nosso conceito de saúde. Porque até os anos 60, qual era a definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde, com sede em Genebra, na Suíça? Saúde é um completo bem-estar físico e mental. Ponto final. Ótimo. Hoje funciona isso? Não, porque tem muita gente com um corpo físico de Hulk. Muscula na academia, faz ginástica, crossfit, levanta pneu de trator, aquele pneu traseiro de trator, levanta, bota para cima, faz o que quer, caminhada, jogging, natação, triatlo. Mas a pessoa é perversa, a pessoa é atrasada, a pessoa é truculenta. Sob o ponto de vista da atualidade, o novo conceito de saúde é um doente, é um enfermo. Tem gente que tem uma saúde física inexpugnável, parece que é feito de aço inoxidável, mas a alma está profundamente corroída por vermes vorazes, por vibriões de natureza psíquica. Então ele é um enfermo, porque o mundo espiritual tem um outro olhar sobre as doenças. Eles não se preocupam com as doenças físicas nossas, no sentido de que elas são manifestações naturais da deteriorização da matéria. Todo mundo tem doenças. O problema é ser doente. O problema não é ter doença, é ser doente. Tem muita gente que não tem doença, mas faz questão de proclamar que está doente, porque é um doente. A pessoa se enferma para gerar vitimização e chamar a atenção do outro. Olha, estou mal. Como é que você está hoje, fulano? Eu estou péssima, amanheci com dor de cabeça, amanheci com a tontura. Está sempre dizendo que tem sintomas de doença. Eles são pequenos, mas a pessoa faz com que eles sejam exagerados. O sintoma é do tamanho de uma formiga, mas na cabeça da pessoa vira um elefante, um paquiderme de 6 toneladas. Então, esse tipo de pessoa, todo mundo se afasta, porque ninguém aguenta ficar diante e ao lado de uma pessoa que só tem sintomas doentios e não faz nada para se recuperar. Então, mens sana, incorpore sano. A grande proposta dos latinos é você desenvolver uma mente saudável, mesmo que ela esteja acomodada, ergastulada, num corpo doente. E aí, quando alguém lhe perguntar, você está doente? Não. Mas e seu corpo? Não, meu corpo está com algumas anomalias, alguns pequenos distúrbios, mas eu estou ótimo. Mas não é você? Não. Eu estou usando um corpo físico, eu não sou esse corpo físico, eu tenho um corpo físico, mas eu não sou, eu sou um espírito imortal, e eu sou insuscetível de adoecer. Mas meu corpo tem as enfermidades típicas, ele pode pegar as doenças comuns da Terra, eu as tratarei com o recurso da medicina, da homeopatia, da acupuntura, da alopatia, da fitoterapia, do que tiver disponível, mas não me permito ficar doente, porque não acumula a ideia perturbadora e malsã de ser uma pessoa enferma. Então, esse é um estágio, nós temos que nos educar mentalmente, desenvolver a técnica da meditação. O homem ocidental, a mulher ocidental, medita muito pouco, porque nós temos uma vida muito agitada. Levantamos muito cedo, vamos dormir muito tarde, a gente come demais, a gente trabalha demais, e a gente vê muito pouco a vida natural. A gente sai muito pouco dos equipamentos eletrônicos, ficamos muito presos na vida virtual, na vida cibernética. Tem gente que já dorme com o aparelho ligado e acorda dentro das redes sociais. O indivíduo parece um replicante. Não tem tempo para ver a beleza das flores que explodem no jardim, nem sabe que é primavera. O sol nasceu e a pessoa nunca viu, porque quando acorda, o sol já está ao meio-dia. Então, essa pessoa não está vivendo, está vegetando. Então, é preciso dar impressão à vida, dar importância às cores e à policromia da vida. Portanto, ressignificar,
periodicamente nós deveríamos fazer uma revisão do modelo de vida que estamos levando e ter a audácia e a coragem de modificar estes padrões de comportamento, adotando posturas mais saudáveis, a fim de que tenhamos a busca da saúde e a conquista da saúde integral. Marcel, muito obrigada pela sua participação, pelas suas colocações, pois é muito importante que, de vez em quando, ao menos, a gente faça essas reflexões, né? Muito obrigada mesmo. Um grande abraço a todos, votos de muita paz e até o nosso próximo reencontro. Com certeza teremos muitos reencontros, Marcel. Agora nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho da Federação Espírita do Paraná. Desejamos a todos muita paz. Quem parte leva saudades de alguém que fica chorando de dor. Os versos da canção popular traduzem o que ainda hoje acontece no mundo. A morte prossegue a ser vista com horror e a vestir-se de negro. O que deveria ser um momento de reflexão e de prece, transforma-se em grandes lamentações. Há 2000 anos, um sublime mensageiro, nas terras da Galileia, cantou a imortalidade. Mais do que conviver com os espíritos, falar com eles, amá-los, o que atestam os escritos dos evangelistas, ele mesmo retornou após a morte. Ele dissera que, se destruído fosse o templo de seu corpo, em 3 dias ele retornaria. E o fez. Esteve com os seus apóstolos, entrando no cenáculo totalmente fechado. Sou eu, não temais. Permitiu que o incrédulo Tomé lhe tocasse a chaga aberta no peito. Aos discípulos que seguem a Emaús, igualmente se identifica. Durante 40 dias esteve com eles intensamente em variados momentos, exortando-os à coragem, ao trabalho e ao dever. Amigo incondicional, assegurou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali se faria presente. E assim tem sido ao longo dos séculos que se dobraram no tempo. Ele, o Mestre, nos deu a lição imortalista, demonstrando que a morte não é o fim. Vou à frente preparar-vos o lugar, também prometeu. Cabe-nos, então, a reflexionar um tanto mais a respeito desse fenômeno que a todos alcança sem exceção alguma. A morte. A morte que chega devagar após enfermidades longas e dolorosas. A morte que vem de rompante levando os nossos amores. A morte que não faz diferença entre raça, idade, posição social. A todos ela abraça. Naturalmente, que sempre se terá a dor da separação. A partida é a dor da antecipada saudade. A dor pela ausência de quem parte. No entanto, da mesma forma que nos despedimos no aeroporto, na rodoviária, nos lares, dos afetos que buscam outras terras em férias, não cabe desespero. Chora-se somente pela ausência, pela saudade, sem lamentar, porque guardamos a certeza de que logo mais voltaremos a nos encontrar. Da mesma forma que vamos ao encontro de quem está em férias depois de um período, também acontece com a morte. Um dia tornaremos a estar juntos. Quando partirmos, eles estarão nos aguardando na fronteira da espiritualidade. Na Terra, quando estamos distantes, vamos utilizando todas as formas de comunicação de que dispomos para arrefecer a saudade. Quando os amores partem para a pátria espiritual, utilizemos os fios mentais da recordação dos tempos felizes juntos e a oração para conversarmos com eles. E nos será, então, bastante comum sonharmos com os amores que se foram e continuam a nos amar. Serão momentos gratificantes de abraços, de reencontros.
Momentos que irão envolvendo a nossa imensa saudade em suaves lembranças. Um dia tornaremos a estar juntos neste mundo ou no outro. Somos imortais, filhos da luz, herdeiros do universo. Confiemos, ninguém morre. Todos retornamos à casa do Pai, destino final dos que fomos criados pelo seu amor soberanamente justo e bom. Pensemos nisso e enxuguemos nossas lágrimas de revolta, de inconformação, deixando que escorram somente as da saudade, do amor, das lembranças de tantos momentos bem vividos. Transformemos nossos adeuses em até breve.